Ser ou não ser candidato? Você está afiliado em um partido político, mas ainda não sabe se deve ou não ser candidato? Essa é uma pergunta recorrente, né? Muitas pessoas estão nessa dúvida agora. Nesse vídeo, eu vou te dar uma dica que poderá te ajudar a tomar essa decisão importante. Nesse vídeo, eu vou te ensinar sobre o potencial de crescimento. Aí você deve estar se perguntando, o que é isso, Wesley? Como é que funciona essa questão de potencial de crescimento? De modo simplificado, o potencial de crescimento ele é uma forma diferente de se avaliar a rejeição de cada candidato. E há dois tipos de rejeição bastante diferentes entre si. Uma delas, o candidato tem um nome conhecido há muito tempo pelo eleitorado, mas o seu trabalho ou a sua imagem é extremamente rejeitado. Essa é uma situação comum. Por exemplo, o Fernando Henrique Cardoso, ele foi presidente da República por 2 mandatos. Antes, ele ainda havia sido ministro das Relações Exteriores e da Fazenda, você se lembra? Ele se tornou quase que 100% conhecido pelo eleitorado brasileiro. E mesmo assim, ele concluiu o seu 2º mandato com reprovação maior que a aprovação. Há outro tipo de rejeição, que é quando o candidato é pouco conhecido do eleitorado. E quando ele é questionado se votaria nele, o eleitorado, a resposta é não, simplesmente pelo fato de ele não o conhecer. Ninguém fecha um negócio com um desconhecido, não é mesmo? E ninguém entra em uma sociedade com quem você não conhece. A campanha eleitoral, ela é um momento importante para ajudar esse desconhecido a se tornar conhecido do eleitorado. Tem muitos candidatos, e deve ter acontecido na sua região, que apostam na estratégia de se lançar candidato a prefeito para depois sair candidato a deputado, na esperança de ter conquistado a simpatia de boa parte do eleitorado. Agora, falando da análise de potencial de crescimento. Ela incorpora essa informação de rejeição do candidato e cruza com os votos consolidados dos concorrentes. Essa análise ela é feita a partir de 2 tipos de rejeição, a rejeição forte e a rejeição fraca. Como é que é isso? O que é rejeição forte? A rejeição forte ela é baseada no profundo conhecimento do candidato. Ela combina com a má avaliação e o seu histórico de atuação política ou pessoal. Então, se ela tem esse perfil, se o candidato tem esse perfil, é esse tipo de histórico que conta para ele. Já a rejeição fraca é aquela que existe em quem é pouco conhecido. Quando um candidato é muito conhecido, mas ele é bastante rejeitado, a sua reta tende a ser horizontal, o que impede ele de crescer. É exatamente o inverso de quem é pouco conhecido e passa a ser conhecido melhor. A tendência de conquista de voto é muito maior, o que lhe permite uma crescente na intenção de voto. Em suma, na sua análise desses 2 tipos de pontos, os poucos conhecidos e os bem conhecidos, há uma possibilidade de crescimento maior entre os menos conhecidos, caso o mais conhecido sofra uma profunda rejeição. Então vamos lá. Se você tem, por exemplo, um candidato que ele tem vamos colocar em rejeição aqui. Se esse candidato tem uma rejeição alta e ele é muito conhecido, isso aqui é um problema para o candidato. Porque se ele tem uma rejeição muito alta e ele é muito conhecido já, a probabilidade dele avançar, e eu digo para você, pela minha experiência, um candidato que tem mais de 30% de rejeição e ele já tem um grau de conhecimento pela população de mais de 80%, dificilmente esse candidato consegue se eleger, tá? Porque ele já está com uma bola de ferro amarrada no pé. Agora, se você tem um candidato com uma rejeição que ela é alta, mas um grau de conhecimento baixo, isso não precisa significativamente
ter uma relevância muito grande na rejeição, porque ele é pouco conhecido. Então, pouca parte do eleitorado rejeita ele. Talvez as propostas e a forma como ele vai trabalhar na campanha acabem tornando ele uma rejeição com o tempo menor. Essa rejeição tende a cair. Agora, vamos para a segunda hipótese. Ele tem uma rejeição baixa e um grau de conhecimento baixo. É muito bom. Por quê? Porque se o adversário dele tiver um cenário como esse candidato tem muito para avançar, com uma rejeição baixa e um grau de conhecimento baixo. Se ele começar fazendo a campanha no momento certo, se ele tiver uma rede social, por exemplo, bem estruturada, se ele tiver um plano e for muito efetivo, ele tende a crescer rápido. Então, a rejeição dele, se é baixa, tende a continuar baixa. Agora, uma outra situação, se você tem um candidato com rejeição baixa e grau de conhecimento alto, é muito bom. Por quê? Porque se ele não tem essa bola de ferro amarrada no pé e a rejeição dele é baixa, mas ele é muito conhecido, por exemplo, ele é um radialista e ele é muito conhecido e a rejeição dele é pequenininha, mesmo no começo da campanha. Por que isso aqui é muito importante? Porque ele já sai com uma vantagem sobre os outros. Os outros vão ter que trabalhar bastante para ter um grau de conhecimento alto. Esse cara já está bem conhecido. Então ele vai só consolidar aquilo que ele está de proposta. Então, dentro desse análise, é muito importante que você analise isso, principalmente esse setor aqui. Se o candidato tem um alto grau de rejeição e ele é muito conhecido, ele já tem uma bola de ferro e é um perigo para ele. E você, tem essa informação? Você sabe desses números que eu estou falando aqui? Você sabe qual é? Você tem informação na sua mão que você pode tomar uma decisão se você se lança candidato ou não se lança? Então, se você está na dúvida, o primeiro passo é você buscar informação. E essa informação tem que ser aqui, através de pesquisa. Você tem que ter pesquisa para poder tomar essa decisão. É muito melhor você fazer uma pesquisa, contratar um instituto ou você mesmo ter condições de fazer essa pesquisa, do que você se lançar candidato e aí perder e gastar muito dinheiro. O prejuízo vai ser muito grande. Analisa esse cenário aqui para você poder tomar a sua decisão. E qual é o seu grau de conhecimento e rejeição? Você tem esse número? E dos seus adversários, para poder saber em que grau você está? Porque de repente você está num grau como esse e o seu adversário também está. Então vocês dois estão em igualdade de condições. É um fator preocupante, mas se o seu adversário também está, pronto, vocês já estão nivelados, tá? E quanto você pode crescer? Você tem essa informação? Por quê? Porque você precisa fazer com que a sua proposta emplaque. Se você é, como eu falei, um candidato, uma pessoa muito conhecida na cidade e você tem um alto grau de conhecimento, isso é muito positivo já no começo da campanha. Agora, se você tem um baixo conhecimento, você sabe o quanto é isso e o quanto você tem potencial de crescimento? Por isso eu falo para você, a melhor forma de você resolver tudo isso é através de pesquisa de opinião pública e ter informação de qualidade na mão, tá certo? Eu queria que você me acompanhasse nas minhas redes sociais. Aqui embaixo, na descrição do vídeo, você vai conseguir entrar em todas as minhas redes. Lá eu tenho o meu Facebook, o meu Instagram e o YouTube. Mas eu quero te fazer um convite especial. Entrar aqui, ó, nesse canal aqui do Telegram. O Telegram é uma ferramenta extraordinária e todos os dias lá eu tenho um grupo VIP que recebe informação atualizada. Todos os dias eu gravo um áudio, você pode escutar no caminho do trabalho ou à noite com calma, né? Através do Telegram, certo? Então, me siga lá no Telegram, tá bom? Um abraço e até o próximo vídeo.